Muito bem, nós estamos aqui recebendo um pessoal que eu tenho uma ligação muito, embora seja economista, tenho uma ligação muito grande com os contadores. Meus irmãos, tenho 6 irmãos, nós somos 6 na família, e 3 a metade são contadores. Eu tenho uma relação muito grande com a contabilidade, né? Em função disso, é a minha vida profissional toda, eu assessorei muito escritórios de contabilidade. Então, eu fico muito à vontade quando recebo pessoas deste meio, né? Que é meio importante a contabilidade. Hoje, o papel do contador é fundamental no processo de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico precisa de empresas sustentáveis, autossustentáveis, que tenham força, que tenham visão e que tenham organização empresarial, que é uma coisa difícil. Então, uma empresa com organização empresarial que começa com uma boa contabilidade, ela está com tudo para vencer. Então, estou recebendo aqui a Loni Matzik. Loni, prazer em te ver. A velha Prazer. amiga já, né? Velha nova Sim. amiga, né? De Tudo bem, batalhas Silvio? aqui. Tu está na chapa 2 que está concorrendo ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que acontece no mês que vem. E aqui está a conselheira Priscila Castanha. Priscila, obrigado pela tua presença aqui, Priscila. Prazer é Que, todo meu. que concorre à conselheira, né? É importante. Então, eu vou começar perguntando por ti, Priscila. Claro. Qual é a plataforma? O que que te leva, uma jovem mulher dessas, né? Bonita e que tem uma função importante, que desempenha uma função importante na área, a concorrer à conselheira do Conselho Regional de Contabilidade? Então, maravilha. Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço também, primeiramente, a Lone por essa oportunidade de estar participando aqui com o senhor do programa. Então, na realidade, eu tenho como propósito, há muitos anos, o desenvolvimento de profissionais da área contábil. Faço isso como algo realmente maior para mim. Então, o convite para participar da chapa veio muito atrelado a esse meu propósito de vida profissional, que é desenvolver empresas da área contábil e profissionais desse segmento. E a chapa, ela vem com essa ideia de desenvolver, orientar profissionais da área contábil, renovar e trazer para esses profissionais um novo olhar sobre todas as mudanças que vêm acontecendo, tanto em parte de tecnologia, como na parte de desenvolvimento humano, e se faz necessário trazer esse conhecimento para dentro das empresas de contabilidade, porque nós temos profissionais hoje com um perfil muito analítico, muito dominante, que possuem características que muitas vezes afetam, inclusive, a questão de rotatividade dentro das empresas de Com contabilidade. certeza. Perfeito. E uma coisa interessante, né? Eu quero dar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Tem muitos amigos de contabilidade, da área de contabilidade, no próprio Conselho Regional de Contabilidade. A gente não está fazendo aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao Conselho Regional de Contabilidade. Mas como toda instituição, nós sabemos que por mais que ela faça, por mais que os dirigentes queiram fazer, muitas vezes não conseguem por vários motivos, né? Então, naturalmente, tem muita coisa que o Conselho pode fazer, não fez por várias razões, mas poderia ser feito. Quer dizer, são coisas que são ideias para exatamente fazer com que o Conselho cada vez mais seja um órgão que realmente represente os contadores, né? Só da contabilidade, né? Loni, essa tua experiência toda nesse segmento aí, o que mais precisa se fazer? O que está precisando avançar no Conselho Regional de Contabilidade para satisfazer os profissionais do setor? Sim, então, boa tarde, Silvio, boa tarde aos ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui. E eu, então, estou como coordenadora, como ponta de chapa da Chapa 2, que está concorrendo agora no dia 13 de novembro, nós temos eleições, que será um momento, que é um momento muito importante para toda a classe dos profissionais de contabilidade do Rio Grande do Sul. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Chapa 2 ela já é vencedora. Ela é vencedora porque somente, Silvia, somente em 10 estados do país que tem mais de uma chapa. Então, como está reduzido essa questão, né? A maioria já desistiu, a maioria não tem alguém de linha de frente que faça isso, né? Porque é sempre lutar contra o sistema, né? Contra a chapa da posição, né? Que já está. Então, nós já somos vencedores e isso me engrandece muito de estar Isso dá um diante ânimo desse todo, né? Um ânimo grupo. novo, né? Sim, exatamente. E essa chapa, ela vem assim com um histórico
sempre de ser conduzida pelo professor Salésio, que ele é uma personalidade O já do Salésio é um grande meio, líder do segmento, grande né? líder do segmento no estado do Rio Grande do Sul. E então, na vez passada, e dessa vez, então, é eu que estou na ponta de chapa, né? Mas nós temos que a chapa 2, os valores dela, o propósito dela vem desde aquele tempo, que a nossa chapa ser vencedora para realmente unir os profissionais de contabilidade do Rio Grande do Sul. Assim, com esse diferencial que nós vamos lá, para fazer a diferença a partir de 2026 para os contadores gaúchos e, consequentemente, para a sociedade, né? Nós temos um tripé, né, que é proteger, valorizar e orientar. Então, assim, depois de 79 anos que tem o nosso conselho, nós estamos num ponto onde o profissional não se sente valorizado. Na questão da orientação também, existem poucos cursos, existem poucos assim mais seguidos que tem. Em Porto Alegre, nós temos milhares de contadores, nós não temos um espaço no conselho sequer para uma palestra dentro do conselho, porque não tem mais auditório, não tem mais espaço nenhum, né? E Porto Alegre está sentindo muito essa falta, né? E então, assim, de realmente se aproximar dos contadores e dos contadores realmente se sentirem valorizados e orgulhosos de dizer eu sou contador, eu sou registrado no meu conselho. Hoje nós temos profissionais professoras, né, de universidades renomadas que elas não são registradas no conselho, né, porque elas estão um pouco assim desanimadas, tipo, não tem, né? Tinha que ter uma motivação, eles não têm essa motivação, né? Exatamente, né? Então, assim, isso a gente vê muito, eu acho muito doloroso, muito difícil, né? Você vê profissionais, né, na nossa área, né, que é uma área que cuida de todo o patrimônio das empresas, de toda a riqueza do nosso país, né? Então, assim, é realmente essa valorização que a gente quer, essa união de todos os profissionais do Rio Grande do Sul. Veja bem, vocês falaram aqui, então que no ano que vem, o Conselho Regional de Contabilidade fará 80 anos. 80 anos. Olha só que data emblemática, né? Uhum. Mas, Priscila, então, na verdade, esse é um grande desafio, né? Porque eu tenho muita experiência, né? Como eu disse, eu tenho uma experiência muito grande, né, nesse meio de entrevistar gente de várias entidades, sobretudo o Conselho de Contabilidade, que tem uma relação comigo desde o começo do programa, né? Através do professor Salésio D'Agostin, que é o mais, digamos assim, longevo, não vou dizer antigo, mais longevo cliente fiel que o Salésio é com toda a sua turma dele, e por isso que ele é um líder e tal. Então, realmente, o desafio é grande, né, Priscila? Com certeza, mas nós temos conselheiros muito bem alinhados com o propósito da chapa de buscar a valorização, o posicionamento do contador dentro da sociedade. Hoje, o papel da contabilidade para a economia ele é fundamental. Isso tem que ser algo que seja disseminado, esse conhecimento diante da sociedade, para que nós consigamos se posicionar com firmeza em relação aos números do país, aos números do nosso estado. Nós tivemos aí no ano de 2024 a questão das enchentes que afetou muitos municípios e nós precisávamos de orientação, nós como contadores precisávamos orientar as empresas. Então, ter essa valorização do nosso papel e do impacto do nosso trabalho diante da sociedade, é necessário ter esse reconhecimento e isso aparecer para a sociedade. Priscila e Lore, uma das coisas assim, que a gente, numa profissão tão importante como é a contabilidade, fica uma economia e tal, o jornalismo, são coisas importantes para a paz social, né, para o engrandecimento da sociedade, para a geração de renda, de riqueza e, sobretudo, de oportunidade de trabalho. Então, veja bem o seguinte, eu pergunto o seguinte para ti. Nós temos faculdades que formam contadores e aí eu quero que você fale um pouquinho sobre o que é contador e técnico de contabilidade. Mas nesta área da contabilidade, tem faculdades que são encarregadas de formar esses profissionais. Como é que está essa formação? Começando pela distinção entre contador e técnico de contabilidade. Maravilha. Posso? Claro, claro. Então, nós como contadores, nós temos o papel de gestão, né? O técnico, ele veio com
com a dinâmica de trazer essas informações de forma mais de execução. Então, o contador ele veio com a ideia de fazer a parte de análise dessas informações entregues pelo técnico, pelo aquele profissional capacitado, para que ele consiga fazer a gestão. Luane, eu gostaria que tu me ajudasse a complementar, tendo em vista a questão desse histórico também que teve diante do... Perfeito. Sim, então, eu acredito que foi lá pelo ano de 2010, a partir dali não existe mais curso de formação dos técnicos em contabilidade. Então, a diferença é essa que a Priscila comentou, né? E aí, o contador, ele também tem autorização para fazer auditoria, para fazer perícia, né? Enquanto o técnico não. Mas o técnico, ele é um profissional muito importante, né? Ele é o sustentáculo na nossa área, da exatamente, profissão, né? Exatamente, nós temos muitos contadores, muitos técnicos pelo interior do estado, né? E todos eles pegam juntos, né? Assim, a gente vê essa Sabe que eu tirei um união. curso de técnico de contabilidade no Protásio Alves. Olha que Eu legal. acho que foi um dos colégios que primeiro deu técnico de contabilidade. Aí eu, no último ano, aí formei passei na faculdade, eu larguei. Eu podia ter tido o título de técnico de contabilidade. Eu achava muito atrativo naquela época, realmente. Mas é interessante, então, essa distinção, né? Mas aqui, chegando na questão da eleição, 13 de novembro, está faltando pouco tempo, né? Como é que está, digamos assim, a expectativa e a receptividade da chapa? Maravilha. Vou comentar aqui, porque a Luane é a nossa grande líder e inspiradora. É líder, é verdade. Então, ela acaba nos motivando muito e incentivando, e nossos conselheiros também estão muito unidos, que nem eu comentei em relação a esse propósito, nós já se sentimos, como a Luane falou, já somos vencedores, Verdade. já nos sentimos vencedores, porque tem uma frase que é muito comum dentro do grupo nós falarmos, que quando se está muito tempo no poder, nós acabamos perdendo muitas vezes o propósito. Nós temos coisas maravilhosas que ocorreram ao longo desses anos dentro do CRC-RS, temos profissionais maravilhosos que estão dentro do conselho, contudo, quando se fica muito tempo no poder, muitas vezes aquele alinhamento, aquela vontade de fazer algo diferente, muitas vezes acaba desalinhando. Isso é humano, né? Isso é humano, faz parte, é normal. Então, a chamada fadiga dos metais, até os metais têm fadiga, né? Exato. Então, eu gosto de falar a equipe, né? Porque como eu fui sempre líder, então eu sempre penso muito numa equipe. Nós somos uma equipe, nós temos a Luane como a nossa frente, nos conduzindo para que nós consigamos chegar nesse resultado, que é realmente vencer. Nós já temos estrutura da nossa equipe de vários grupos, criando estratégias para a parte tanto de números do CRC, como a parte de pessoas do CRC, como a parte de tecnologia. As propostas estão sendo todas construídas já pensando na questão que vamos vencer as eleições e nós temos que ter uma ação para que ocorra nos primeiros 100 dias. Então, o grupo ele está dividido e unido em prol desse propósito. Então, a gente já está atuando principalmente em questão das propostas, estruturando isso, validando de forma institucional, junto com o nosso jurídico. Nós viemos com uma estrutura e com um time realmente muito engajado para estar todos alinhados no que nós vamos oferecer para a sociedade. Eu, como comunicador, eu quero dizer o seguinte: o Conselho Regional de Contabilidade, assim como outras entidades, eu tive muitos problemas lá atrás com a OAB. Eu vou explicar por quê. A OAB tinha umas certas restrições para que os advogados assumissem programas de rádio, de televisão, estivessem no meu programa lá atrás. Então, o que aconteceu? A OAB depois foi percebendo que quanto mais os advogados tivessem espaço nas mídias, e hoje temos alternativas de mídias inúmeras, né, importantes, qualificadas, mais a profissão iria ganhar com isso. Sim. Então, eu quero dizer o mesmo para o Conselho Regional de Contabilidade. Não conheço lá a atual direção, mas para a instituição. É importante que o contador, que quem participa quem fala sobre contabilidade, quem enaltece a função e a profissão de contador, tenha esse espaço. O próprio conselho precisa, porque a sociedade, ela exige hoje, nós estamos numa era de comunicação integral, total. Então, o conselho não pode ficar, é a minha opinião, ele não pode ficar refém apenas da sua direção, de quem está lá, e que não quer, não deseja
a publicidade. Não é publicidade, é comunicação. Então, quanto mais o conselho tiver a abertura para isso, eu tenho a certeza, olha aqui, ó, fala quem tem mais de 50 anos no segmento. Tenho a certeza que contador, aquele pessoal que está dentro do Conselho Regional de Contabilidade, a partir da sua direção e todos que profissionais, vão ganhar muito com isso. Loni, tua mensagem final. Sim, nós estamos muito animados, Silvio. Está sendo feita uma força-tarefa em todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos sentindo esse apoio, o apoio está vindo, as mensagens estão vindo, as ajudas estão vindo, então realmente nós estamos muito motivados. E assim, a Chapa 2, a partir do ano de 2026, no CRC do Rio Grande do Sul. Quando é que é a posse? Tem uma data da posse? Não, já marcada? Não, tem isso, isso depois da eleição, isso, né? depois da eleição. Então, isso. eu tenho a certeza que nós, no próximo programa, de repente, estaremos aqui no ano que vem, né, trazendo uma nova direção para o Conselho Regional de Contabilidade, com certeza vai crescer ainda mais do que já cresceu. Priscila, obrigado pela tua presença aqui. Um recadinho final para o nosso eleitor da contabilidade. Então, pedimos aí que vocês avaliem as nossas propostas. Em breve vai estar nas nossas redes sociais. Avaliem a possibilidade realmente de pensar em renovar o Conselho de Contabilidade e vote na Chapa 2. Renovar também é fortalecer. Muito obrigado a vocês, gurias, tá? Parabéns, Obrigada. sucesso. Tenho certeza que o pessoal que vota lá no Conselho Regional de Contabilidade vai ter um carinho especial para saber que é hora da mudança. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, Obrigada. Silvio. Obrigada. Obrigada.